Este é o terceiro Fórum de Diversificação Econômica de Minas Gerais, sendo realizado nesta terceira edição aqui na sede do Sebrae, em Belo Horizonte. Olha, uma grande estrutura. Você pode conferir aí pelas câmeras, tem a câmera ambiente também, que pega aqui o salão, né, de entrada do Sebrae. Você pode conferir como é que está o movimento. Está meio devagar agora porque está acontecendo palestra, né, no Salão Nobre, logo aqui atrás de onde nós estamos. E eu estou aqui ao lado do Marco Gaspar, que é superintendente de micro e pequenas empresas do governo de Minas Gerais. Nós vamos começar esse bate-papo, Marco, primeiro fazendo até um registro. Por exemplo, o trabalho da galera que está nos bastidores, né, desse evento tem inúmeras micro e pequenas empresas envolvidas. Tem MEIs, tem pequenas empresas. Esse podcast, inclusive, também está sendo realizado por pequenas empresas. Então, são empresas que fomentam, né, a nossa economia, gera impostos, né, para o Estado, para a União, para fazer com que tudo aconteça no Brasil. Então, é de extrema importância, né? Esse momento, por exemplo, está acontecendo porque está fomentando a economia, está garantindo a manutenção de vários empregos nesse momento. E você tem essa responsabilidade, né, de estar nesse setor no Estado, de micro e pequenas empresas, buscando fomentar o nosso trabalho, né, trazer retorno para todos nós. É isso aí, Márcio. Um bom dia, né? A gente toma conta aí das políticas públicas voltadas ao fomento das micro e pequenas empresas, né? E aí entra comércio, serviço, indústria, cooperativa, né? E dentro desse fórum, né, o que a gente vê e enxerga é essa diversificação através das micro e pequenas empresas, né? É óbvio que Minas Gerais tem essa característica minerária, né? Começou já no século XVIII, né? com o ouro, e depois, hoje em dia, principalmente com o minério de ferro, mas vários outros minerais, que atrai grandes empresas. E outras grandes empresas também a gente tem atraído. O governo atraiu cerca de 420 bilhões nos últimos 5 anos e meio, né, de empresas, todas elas grandes para o Estado de Minas Gerais. Mas essas empresas contratam funcionários e também contratam serviços e produtos no seu entorno, né? Então, um dos nossos objetivos é fomentar essa compra local, sabe? Que todas essas empresas que estão vindo, a gente fazer com que as empresas, as micro e pequenas empresas, forneçam para esse pessoal, né? E também, outro objetivo nosso é a gente identificar algum lugar que já está diversificado, e a gente começa até a assustar com a grande diversidade de polos produtivos que tem em Minas Gerais, e a gente tentar fazer com que esses polos já diversificados se perenizem, né? Porque muitos deles já morreram, começou a se criar aquele polo e não tiveram uma tratativa mais focada e acabaram morrendo, né? Um dos exemplos, as famosas flores de Barbacena, não tem mais, né? O pessoal não conseguiu trabalhar em conjunto. Hoje, os poucos produtores que tem lá na região vendem tudo para Olambra, em São Paulo, para depois as flores voltarem para cá, né? Então, a gente tem algumas políticas públicas que chama Política Estadual de Arranjo Produtivo Local, que a gente identifica aqueles polos produtivos e tenta fazer com que eles floresçam e desenvolvam cada vez mais. Mas hoje, no nosso fórum aqui, é a gente pensar como as micro e pequenas empresas podem melhorar toda a economia desses municípios minerados, né? A gente tem em Minas Gerais várias oportunidades, porque a gente tem um turismo aí que é o que mais cresce no país nos últimos anos, né? O principal estado atrator de turistas no Brasil nos últimos anos é Minas Gerais, e a gente tem que aproveitar isso. A gente tem que aproveitar que a gastronomia mineira atrai, então a gente tem que incentivar os pequenos a produzirem esses quitutes até industrialmente, para a gente poder mandar para fora de Minas e até exportar. Então, essas políticas todas estão dentro aí da nossa superintendência. Bem, você está acompanhando nosso bate-papo aqui pelas redes da Federaminas, pelo YouTube da Federaminas, e também pode acompanhar a cobertura desse evento pelas redes
do Fórum de Diversificação Econômica, tá? Tem as redes lá também, tem muito conteúdo bacana para você acompanhar o nosso trabalho. Vou puxar novamente a câmera ambiente aqui do salão, né? Tá o pessoal preparando o cafezinho. O Marcos falou há pouco aqui, né? O Marco falou há pouco aqui do café, que é um potencial de Minas Gerais, as quitandas, negócios são fechados tomando um cafezinho em Minas Gerais, né? É algo assim fantástico do estado que o mundo inteiro conhece. Exatamente, Márcio. A gente tem hoje em Minas Gerais 8 identificações geográficas de café. A identificação geográfica, a grosso modo, o pessoal vai lembrar, antigamente qualquer vinho que tinha gás a gente chamava de champanhe, né? Hoje você só pode chamar champanhe aquele vinho que é fabricado na região da cidade lá de Champagne, na França, né? Aí depois virou Prosecco, tem espumante do Rio Grande do Sul, aí virou espumante. Mas antigamente todo mundo chamava de champanhe. Champanhe, então, agora só esses que têm identificado geograficamente nessa região. E aí o INPI, né, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ele identifica aí algumas regiões no Brasil que podem levar aquele selo, né? Então a gente tem o café do Campo das Vertentes, tá? A gente tem o café da Mantiqueira, a gente tem o café do Sudoeste de Minas, café do Cerrado. Então são identificados os municípios que têm em comum aquele relevo, aquele modo de plantar, e aí aquele café tem aquele sabor característico da região. Então, Minas Gerais é o principal produtor de café do mundo, né? Mais da metade do café é brasileiro, né? Se fosse separado Minas Gerais do Brasil, o Minas Gerais seria o segundo maior produtor de café. O Brasil primeiro, Minas Gerais segundo. Só para você ter uma noção do tanto que se produz café aqui. E, hoje em dia, café de qualidade, como essas 8 identidades geográficas podem comprovar, né? E mais algumas que já estão em processo de serem reconhecidas. Então, o café, quando você linka também o café no turismo rural, por exemplo, né? Você consegue também fazer uma diversificação que atraia cada vez mais renda e geração de emprego para Minas, né? Então, você falou um exemplo bacana do café, mas Minas Gerais tem N polos produtivos. A gente tem em Muriaé, na região de Muriaé, agricultores familiares produzindo peixe de aquário. 70% do peixe de aquário do Brasil é produzido na região. Então, você imagina. Mas não é comercializado lá, é quase tudo levado para São Paulo e comercializado através de São Paulo. Então a gente tem que tentar fazer com que esse pessoal se organize, né, faça a triagem dos peixes e tal, e isso seja comercializado a partir dali mesmo, né? Isso com certeza vai trazer mais rendimento, mais emprego para aquela região. E quando a gente fala aqui da fora de diversificação, a gente está pensando principalmente nos municípios minerados. E esses municípios recebem aí uma contribuição federativa que é chamada CEFEM, que faz com que o caixa dessas prefeituras acabe se recheando, né? A gente sabe que tem prefeitura aí que tem 1 bilhão em caixa e não sabe nem como usar. Entendeu? A gente estimula essa prefeitura a fazer um fundo soberano para abaixar os juros para a micro e pequena empresa, para a empresa que esteja inovando, né? Então, você falou aqui do pessoal das micro e pequenas empresas que estão aqui prestando serviço para o evento. Alguém pode ter aí uma inovação, seja tecnológica ou não, o governo tem fundo de fomento para ajudar esse pessoal a colocar essa inovação para frente, sabe? Então, nós estamos ali tentando incentivar esse pessoal a cada vez mais investir e acreditar em Minas Gerais, né? E o pequeno está com a gente. Marco, justamente sobre esse desafio da cidade mineradora em diversificar a economia com turismo, com negócios de modo geral, com prestação de serviços, ela tem ali uma oportunidade, né, já está inserida na cidade, na rotina da cidade, uma oportunidade de testar essa diversificação. Como assim? Porque já tem um turismo de negócio naquela cidade, já tem uma rotatividade de pessoas de outras culturas, de outras regiões do estado, ou seja, você já pode
fazer um teste, conhecer suas identidades geográficas, e daí você, nesse teste, já, opa, aqui deu certo, vamos expandir, vamos dar mais um passo. Né? Nem toda cidade tem essa possibilidade tão abrangente como essas cidades têm. Né? Por exemplo, você tem uma rotina de pessoas de fora que vão morar na cidade, que alugam suas casas, outras que ficam ali de segunda a sexta-feira, hospedadas em hotéis, né? Aí final de semana volta para a sua cidade, segunda-feira está de volta ali, ocupando vários leitos de hotéis. É uma rotina dessas cidades mineradoras. Mas tem um aproveitamento sobre essa oportunidade que está sendo gerada ali para buscar esses resultados? Como que está, né, o andamento desse tipo de experiência? A gente tem em Minas Gerais o FOPEMIMP, né, que é o Fórum Permanente Mineiro de Micro e Pequenas Empresas. Dentro desse fórum participa a Federaminas, participa o SEBRAE, participa FIENG, FAENG, Emater, etc. Né? São muitas entidades que estão ali pensando no desenvolvimento das micro e pequenas empresas e identificando também demandas, as dores que as micro e pequenas empresas, seja localmente ou estadualmente, possuem. E a gente tentar sanar isso. Né? Uma das coisas que foi identificada no passado foi a melhoria do ambiente de negócios. Em muitos lugares você não consegue montar a sua empresa em menos de um mês. Então, a partir dessa identificação, o Estado criou o Minas Livre para Crescer. E o que é o Minas Livre para Crescer? É um decreto de liberdade econômica, né? A presunção de que aquele empreendedor tem boa fé ao montar o negócio dele. Então, já se acredita que ele tenha boa fé, que o que ele está montando é aquilo mesmo que ele está falando. Então, você não precisa ir lá fiscalizar. Você não precisa ir lá no local que ele está montando para saber que ele está montando um salão de beleza. Então, hoje, 730 quinais do Estado são liberados de alvará. Certo? E aí a gente tem hoje uma superintendência exclusiva só para tratar desse problema, porque a gente identificou que é um problema latente, que o empreendedor mineiro estava sofrendo muito. E você imagina, a gente quando monta uma empresa, para o cliente entrar na sua empresa, você não tem que cobrar, né? Porque senão o cara já nem entra, concorda? O que você faz? Você facilita a entrada dele na empresa para depois você cobrar. É nada mais do que isso. Eu não vou cobrar taxa de alvará para você montar a empresa lá no meu município. Eu facilito ao máximo você entrar. Depois que você entrar, você vai pagar um impostinho, vai pagar alguma outra taxa, mas já estabelecido. Quando você já também ganhou o corpo, ganhou algum faturamento para você ter condição de pagar. Agora, antes de pagar, antes de montar, você já está pagando. Essa é uma lógica que os antigos já ensinaram isso para a gente. Você não cobra do cliente antes de ter entrado na sua loja. É mais ou menos essa a lógica que a gente tem vendido para todas as prefeituras adotarem também os seus decretos municipais de liberdade econômica. E, com isso, facilita a vida do empreendedor, no mínimo, na hora de montar o seu negócio. Né? Hoje nós temos 444 municípios que a gente considera livres, né? Que estão aí com esses 730 quinais liberados de alvará. Você monta e rapidamente você consegue o CNPJ, a inscrição estadual e até as inscrições municipais. Então, já é um grande avanço. A gente ainda temos mais de 400 municípios a trabalhar ainda, né? Mas a gente acredita que deve avançar cada vez mais rápido, porque já ficou uma coisa muito básica. Né? E agora a gente pretende evoluir essa liberdade econômica dentro dos municípios. Né? Fazer uma integração maior com a rede SIM da junta comercial, fazer com que as prefeituras comecem a adotar legislações que facilitem o empreendimento, né? Um código de posturas favorável ao empreendedor, um plano diretor, uma lei de uso dos solos que seja favorável à atração de investimentos. Então, tudo isso a gente tem pensado dentro dessa outra superintendência que está dentro da nossa subsecretaria. Porque é realmente uma coisa muito importante e muito latente que estava faltando em Minas Gerais, e isso acabou contaminando o resto do Brasil todo.
Tá? Muitos estados hoje estão fazendo também esses decretos e leis de liberdade econômica e fazendo com que seus municípios destravem esses empreendimentos, sobretudo os pequenos. A gente sabe que o grande consegue resolver o problema dele muito mais rápido, mas o pequeno tem essa dificuldade. Mas falta o resto. A gente precisa de linha de crédito melhor para o micro pequeno empreendedor. A gente precisa de linhas de fomento para facilitar essa inovação, né, para eles fazerem pesquisa com menos risco, né, porque você fazer uma inovação custa caro. Aí o Estado está ajudando a fazer isso. E todas essas entidades que participam do Fórum Mineiro de Micro e Pequena Empresa tentam dar esse assessoramento para os micro e pequenos empresários, né? E nós estamos aqui no SEBRAE, que é a casa do micro e pequeno empreendedor, ajudando na gestão para que ele se perenize e, quiçá, estoure aí no simples e vire uma média empresa e grande empresa no futuro. Esse é o nosso objetivo. Nós chegamos à terceira edição desse Fórum de Diversificação Econômica, que agora se transforma em um fórum que era micro, né, de uma região ali de Mariana, Ouro Preto, chegando a Congonhas, a Nova Lima, mas agora se expande para um nível estadual. Está ficando pouco ter um só por ano? Eu acho que a gente tem que fazer o estadual um só por ano, mas eu acho que a gente tem que fazer os municipais, sabe? Cada município tem que pensar melhor como gastar a sua CEFEM, né? Eu falei aqui, tem município que tem R$1 bilhão de CEFEM guardado e não sabe como utilizar, né? E município que tem um turismo já que poderia estar muito mais avançado, porque geralmente todos esses municípios mineradores, eles têm uma história de 250, 300 anos e que pode ser explorado turisticamente, principalmente esse turismo cultural. E o pessoal não está explorando. Então a gente chega em algumas cidades dessas que são mineradoras, que poderiam ter um turismo avançado e não tem cuidado nem das praças na frente das matrizes que tem 250 anos. Sabe? Então cabe uma discussão maior dentro de cada município desse, né? Você pega Conceição do Mato Dentro, que tem recebido, hoje é o município que mais recebe CEFEM no estado. Então, eles já estão começando a pensar nessa diversificação econômica. Já tem um fundo soberano sendo implantado. Exatamente, o fundo soberano sendo implantado. E esse fundo, muitas vezes, ele vai ajudar o micro e pequeno empreendedor, né? Pode dentro do nosso Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, do BDMG, entrar com uma parte para subsidiar uns juros para o micro e pequeno empreendedor que estiver investindo, por exemplo. Você pode fazer uma linha de fomento para inovação e atrair empresas de TI, de telecomunicações para aquela cidade, né? Cobrando um ISS menor, e também ajudando com juros, até zerando os juros de determinados setores que você quiser atrair para a sua cidade. Então, existem várias maneiras de se utilizar esse CEFEM, e eu acho que a gente faz um fórum desse estadual, mas fóruns municipais, porque cada município tem aquela sua particularidade, né? Acho que cada município tinha que pensar e fazer um desse também todo ano. Obrigado pela participação, Marco. Estamos juntos aí, Márcio, e colocamos à disposição lá a nossa superintendência a todos os micro e pequenos empreendedores aí do estado. Um grande abraço. Tem muito conteúdo bacana, tá rolando aqui no terceiro Fórum de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Então você pode acompanhar pelas redes, tá? Da Federaminas também, do Fórum, para você conhecer esses conteúdos e quem sabe você pode ser beneficiado com tanto conteúdo importante, com tanta informação que está rolando aqui. Então, convido você a participar e acompanhar todo o nosso trabalho.